Lá na abertura do programa, vamos atualizar aqui também informações importantes, né, sobre a agenda do deputado, também ações realizadas aí aqui na cidade e também na região. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos que nos ouvem pela Minas, que nos assistem pela TV Candidatos. Um prazer estar aqui, é uma boa oportunidade para a gente estar atualizando também, graças a Deus, boas notícias, né? Temos problemas? Claro, temos graves problemas, inclusive em Brasília, que me preocupa muito, onde eu tenho lutado para que a gente não tenha graves retrocessos no Brasil. Mas aqui em Divinópolis nós tivemos a alegria de ter uma semana com várias entregas importantes, com recursos chegando para novas obras. Então é bom estar atualizando, porque é nosso dever prestar contas e eu agradeço muito a Minas por ser esse espaço democrático aberto a todos nós que queremos o bem de Divinópolis e da região, né? Porque nós estamos falando aqui para todo o nosso centro-oeste, chegando até lá na minha querida São Tiago, onde eu nasci, lá no Campo das Vertentes. Você sabe que vocês são ouvidos lá também, Flaviano? Não sabia, viu? Que legal. Chega de ponta a ponta, a Minas está forte. E o deputado sempre vem aqui para pontuar alguns assuntos importantes, né? Nesse final de semana nós tivemos aí anúncios, né? Aí a inauguração do projeto PPI Favela, né? Extremamente importante para aquelas famílias que aguardavam há anos essa resposta, né? Tivemos também recursos, né, para o Complexo de Saúde São João de Deus, duas ações extremamente importantes. Verdade, olha, eu fico feliz, principalmente quando a gente entrega uma obra como essa do chamado PPI Vilas e Favelas, que foi uma obra que eu tive que trabalhar por ela mais de uma década praticamente. Muitos já chegavam a debochar ou não acreditar, mas eu nunca deixei de acreditar. Primeiro, que eu nunca poderia deixar de lutar por uma obra ser extremamente necessária e uma questão de justiça com famílias humildes, trabalhadoras, gente boa. Olha, eu tenho uma relação com a região ali do Alto São Vicente de muito tempo. Quando eu era presidente do sindicato rural aqui na década de 80, início da década de 90, eu tinha lá comigo, trabalhando no sindicato, principalmente no período da exposição, muita gente do Alto São Vicente, né? E muitos conheceram e se lembram com muita saudade da Dona Joana e do Tizil, né? Pai do Adilson Coca-Cola, de outros queridos amigos que ficaram conhecidos por serem gente muito boa. E eu estou dando esses como exemplo, mas ali foram várias famílias, inclusive a família da vice-prefeita Janete, né, que mora lá há décadas e que eu me tornei amigo antes mesmo de entrar para a política e depois, quando eu fui candidato a vereador, foi um dos bairros que me ajudou a ser eleito. Depois prefeito, deputado. Então, quando eu soube do problema das moradias que estavam em situação de risco, isso foi na época do Vladimir, que começou essa luta, porque com as chuvas, algumas casas ali no Alto São Vicente estavam com risco de cair. Algumas chegou a cair, mas graças a Deus não teve vítima. E para não ter vítima fatal, a Defesa Civil chegou à conclusão que não podia construir no mesmo lugar, porque era barranco, era lugar de altíssimo risco. E aí aquelas residências foram demolidas com a promessa de que aquelas famílias receberiam uma moradia doada pelo governo, né, para recompensá-la, né? Porque o governo é que estava tirando elas dali, claro, tirando para preservar suas vidas, porque a área era de risco, mas eram famílias humildes que não tinham outro lugar para ir morar. E o local que elas queriam teria que ser lá mesmo, mas para fazer lá não tinha espaço para fazer 20 casas, então conseguiu-se decidir que no terreno que a prefeitura tinha lá poderia-se fazer 2 prédios, mas na época o projeto que foi concebido, que foi assinado com o Ministério das Cidades, não era para construir prédio, era para recuperar a casa. Então cancelaram e disseram, não tem mais dinheiro, não tem jeito de fazer. Aí entra o deputado federal Domingos Sávio. Foi a minha luta que conseguiu recuperar o dinheiro e depois vencer a burocracia, porque a burocracia em Brasília, quando você tem que fazer algo que não estava no projeto original, é muito difícil. Nós tivemos que mexer até numa portaria do Ministério, porque esse programa, chamado Programa de Vilas e Favelas, ele era exclusivamente para recuperar moradias e fazer muros de arrimo, fazer urbanização de vielas, de becos. Ele não era para construção. E eu tive que conseguir até uma nova portaria do Ministério para autorizar que nós pudéssemos ter um recurso público dentro do programa para construir nova moradia
quando o local não permitia recuperar a moradia. Resumindo, muitos anos de trabalho, não desistimos e, graças a Deus, hoje é uma realidade. E eu quero registrar que isso começou a luta para conseguir esse dinheiro na época ainda do Vladimir, que lutou, mas terminou o mandato dele, ele não conseguiu viabilizar, porque, como eu disse, o projeto não permitia construir casas. Aí passou o governo do Galileu, infelizmente não conseguiram adequar os projetos, e aí vem o governo do Gleidson e da Janete. A Janete sempre trabalhou nisso, ela era vereadora e ela acompanhou o meu trabalho como deputado para a gente conseguir recuperar esse dinheiro para fazer os 2 prédios. E agora, como vice-prefeita e o Gleidson, deram todo o apoio à equipe municipal e eu, obviamente, cumprindo o meu dever em Brasília para garantir o recurso. Hoje, uma alegria ver 24 famílias receber a moradia sem ter, portanto, que preocupar mais com aluguel. Elas estavam dependendo do chamado aluguel social e, obviamente, uma moradia que elas não terão que pagar mais nada por ela. Elas entram ali para dentro, são donas, vão receber sua escritura, sua documentação, e é isso que me deixa muito feliz, me motiva a continuar o trabalho. E você mesmo mencionou, nós também tivemos a alegria de ver a inauguração de um centro de imagens, o mais moderno da região, que tem todos os equipamentos para o médico fazer um diagnóstico preciso, para ele decidir se precisa de fazer uma cirurgia, qual a intervenção médica que tem que ser feita, qual o tratamento, que são todos aqueles equipamentos modernos, desde um tomógrafo, um raio-x, um ultrassom, enfim, esses equipamentos que são chamados de um centro de imagem e que nós mandamos recursos, eu mando todo ano para São João de Deus. E, além de mim, é claro, outros colegas também participaram e eu fui um dos parceiros, fui lá convidado, recebi lá uma homenagem pela Elis, pelo André, por estar sempre ajudando o nosso Hospital São João de Deus e ser parceiro para conseguir fazer com que o hospital possa estar sempre melhorando. Além disso, entregamos, né, uma quadra coberta lá no Lagoa dos Mandarins, aliás, um conjunto que eu tenho uma história com ele, porque eu era prefeito, aquilo ali era pasto. E aí eu, como prefeito, fui atrás do governo do estado, o terreno era do governo do estado, eu consegui aprovar o projeto do loteamento, terminou o meu mandato, mas eu fui eleito deputado estadual. Aí foi Deus que abençoou, porque o projeto já estava pronto, tinha sido aprovado e assinado por mim como prefeito, e aí eu consegui, na época, com o governador Aécio Neves, a construção do conjunto habitacional que nós viemos inaugurar, eu, o Aécio, o Galileu, que era o prefeito à época, e ali aquela obra foi toda feita pelo governo do estado, né, e entregue aos moradores que tiveram condição de adquirir uma moradia por um custo acessível, toda urbanizada. Depois disso, nós contribuímos, né, novamente com o Galileu na construção lá do CEMEI, cujo trabalho eu comecei ainda na época do Vladimir. Depois disso, eu tive a alegria agora de ajudar a conseguir o recurso e construir uma quadra coberta que nós entregamos semana passada lá no Lagoa dos Mandarins. Então, desde o nascedouro até a última obra entregue, tem um pouco do trabalho do deputado Domingos Sábio. Não para por aí, sabe, Flaviano? Essa semana caiu na conta da prefeitura 2.180.000, me parece, para ajudar na atenção básica da saúde, porque eu estou muito preocupado com as condições de atendimento na UPA, nas unidades de saúde. Eu acho que ao invés de simplesmente criticar, dizer, tá ruim, a gente tem que ajudar. E é o que eu estou procurando fazer. Então, nós estamos ajudando, porque eu sei também da luta do prefeito, da vice-prefeita. Esses dias eu liguei para a Janete, num fim de semana, ela estava lá na UPA, né, dizendo, eu estou aqui porque eu estou preocupada, garantir que haja presença de funcionários em número suficiente no plantão, porque está havendo uma transição entre a prestadora de serviço. Então a gente vê que a administração está lutando, mas precisa de ajuda, precisa de recursos. E é para isso que a gente tem que exercer o nosso mandato de deputado, para ajudar. Indiferente de quem é o prefeito, eu sempre ajudei. E eu tenho visto que há um esforço do prefeito, da vice-prefeita, para enfrentar esse problema de saúde, mas é uma área que tem custos muito elevados, porque é 24 horas, né, não só com o custo da mão de obra, mas de medicamentos, etc. Então, esta semana caiu na conta, já é dinheiro na conta do Fundo Municipal de Saúde, 2.150.000 aproximadamente. Sei que é mais de 2.100.000, porque são mais de uma emenda minha que vieram o pagamento de uma vez agora. E provavelmente essa semana deve cair na conta do São João de Deus mais 500.000. Então a gente tem preocupado em ajudar também na área da saúde,
como na área de infraestrutura. Na área de infraestrutura caiu na conta da prefeitura para fazer mais calçamento urbano, mais 1 milhão essa semana. É engraçado que tem já na conta 1 milhão de uma obra que é para ser executada, que está demorando um pouquinho a licitação, tem 2 milhões para obras de pavimentação na área rural, tanto que nesse momento está começando calçamento nos Lopes, na Cachoeirinha, em vários pontos da área rural, em vários pontos da área urbana tem calçamento acontecendo com emendas do deputado Domingos Sávio. Então, a oportunidade que você me dá aqui, graças a Deus, é de trazer essas boas notícias. Tem obras acontecendo e já tem dinheiro na conta para fazer mais calçamento na zona rural, mais calçamento na área urbana, além, é claro, de estar dando sequência naquelas obras mais demoradas, que envolvem um recurso maior, como o CEMEI lá do Jardinópolis, que está em obras, eu soube que está bem adiantado. O do bairro Oliveira e Candelária está um pouco mais atrasado, mas eu estou atento para não parar, porque são obras que nós conseguimos com muita luta e que nós queremos ver entregue o mais breve possível. O deputado está relatando aqui esse empenho, né, que ele sempre teve para trazer recursos para a cidade de Divinópolis, independente aí do posicionamento da prefeitura, sempre muito presente naquelas pautas importantes, né? E ao mesmo tempo trabalhando por outras, né, deputado? Eu vou aproveitar a presença do deputado aqui, porque no início do programa eu citei sobre aquele acidente na 494, ali próximo ali da região do bairro Copacabana, né? O senhor tem trabalhado muito também, inclusive recentemente na rede social o senhor anunciou isso, né? Por um outro projeto, né? Que seria aí a duplicação da 494 nesse perímetro urbano, né? É outro grande projeto para ser. É um pesadelo. Eu acho, de fato, eu tenho que reconhecer que é uma vergonha para o poder público. Eu me sinto constrangido, eu como deputado me sinto constrangido, mas graças a Deus eu não tenho com isso consciência pesada, porque não faltou cobrança minha. Tem coisas que não dá para resolver com uma emenda apenas, sabe? Calçar uma rua, né? Resolver um problema até maior, como uma obra de uma quadra coberta, como nós entregamos lá no Lagoa dos Mandarins, né? Obras aí de até 3 milhões. Nós agora estamos com a parceria com o Cleitinho para asfaltar até no Buritis. Agora, ali é uma obra de algumas dezenas de milhões. Alguém pode falar assim, não, mas resolve só o trevo tal. Não tem jeito, porque ali é uma BR, é uma rodovia federal, precisa duplicar desde o trevo com a 050, no mínimo até a ponte lá no 49, a ponte sobre o rio Itapecerica, que é o limite do município de Divinópolis, porque ali você vai ter inúmeros bairros de um lado e de outro. E quando você vai duplicar aquele trecho, você tem que fazer alguns viadutos ou trincheiras. Então eu imagino, por exemplo, que ali na altura do parque de exposição, que você vai passar por outro lado, para o Jardim das Acácias e para uma série de outros bairros, Jardinópolis, uma série de outros bairros ali, possivelmente seja uma trincheira. Mas você tem que ter um projeto bem elaborado para definir a duplicação, definir a forma que você vai atravessar a rodovia, definir as passarelas de pedestre, porque imagine, na hora que você duplicar, a velocidade do trânsito vai aumentar, não é? Hoje, você tem um pesadelo porque é a fila indiana, um caminhão vai subir naquele morro depois do trevo da polícia rodoviária, vira uma fila enorme, aí as pessoas perdem a paciência, vão ultrapassar, é risco de morte, né? Altíssimo. Os moradores sofrendo. E eu venho cobrando do DENIT, mas cobrando insistentemente. Eu tenho cobrado tanto que a última reunião que eu tive com o ministro, eu fiz com ele um compromisso e gravei a fala dele. Eu vou colocar uma emenda para fazer os projetos, porque até para elaborar os projetos da duplicação, dos viadutos, das passarelas, das obras chamadas obras de arte e de engenharia, são valores, eu estou pedindo inclusive que o DENIT me dê o valor exato, ou próximo, para que eu coloque a emenda para a elaboração de projetos. Mas eu tenho a impressão que nós devemos precisar de alguma coisa na casa de R$1 milhão para elaborar projeto ali. Porque são projetos, você falou no Copacabana, por exemplo, não é? Sim. Tem que ter um viaduto lá no Copacabana. Você não pode duplicar ali e a pessoa não ter como fazer a travessia, porque a velocidade vai aumentar. Você tem que ter viaduto no Copacabana, tem que ter viaduto ali naquela região
do bairro São Paulo, me parece, Sim. né? Que é ali naquela baixada onde tinha até um redutor de velocidade. Você tem que ter viaduto, provavelmente, onde vai virar para entrar para o hospital, que fica ali na entrada daquele conjunto habitacional que tem depois daquela concessionária Zema da Honda, né? Você tem que ter outro mais específico para a entrada do Jardim das Acácias, para o Parque de Exposição, possivelmente alguma coisa ali naquela altura dos motéis ali, que também entra para o bairro Morada Nova, né? Bom, estão vendo que eu conheço cada detalhe, né? Também eu fui prefeito dessa cidade, eu conheço cada canto de Divinópolis e tenho muito zelo com tudo isso. Então eu vou estar me dispondo a colocar uma emenda, estou me preparando. Eu estou falando colocar uma emenda porque agora é que nós estamos elaborando as emendas. E o compromisso do ministro comigo foi o seguinte: tá bom, você faz a emenda, nós vamos, com esse recurso da emenda, elaborar os projetos todos, e o meu apelo a ele é que ele inclua no chamado PAC, que o presidente Lula anunciou, e que tem obras grandes. Porque eu penso que uma obra como aquela ali, duplicar o trecho todo e construir possivelmente pelo menos uns 3 viadutos ou trincheiras, nós estamos falando de algo que deve chegar próximo da casa dos 50 milhões de reais, em termos de valores de obra. Então, tem que ser uma decisão de presidente da República, tem que ser uma decisão de quem tem o comando, né? E não uma emenda de um deputado. Então, eu não só vou pedir, como eu vou dar o primeiro passo de colocar a emenda. Se for 2 milhões para elaborar projeto, eu vou colocar os 2 milhões, eu vou sacrificar uma parte das minhas emendas, sacrificar não, destinar para uma boa causa, porque o certo era o próprio governo federal fazer o projeto. Mas eu tenho pedido há mais de uma década para que façam o projeto e não elaboram. Então, se não tiver o projeto, não tem jeito de você nem sonhar com a obra, né? Porque você não tem como dimensionar. Então, essas são lutas pelas quais a gente não pode nunca desistir, né? Eu estou vendo aí, como exemplo, o conjunto que nós entregamos lá de 2 prédios, né, 24 moradias para famílias mais humildes, trabalhadoras, que alguns não acreditavam. E agora estão com a chave na mão, já estão mudando, já vão morar no que é seu. Assim também, eu nunca vou desistir até a hora que eu ver o nosso hospital regional funcionando, né? Pode aparecer um monte de pai para criança, mas quem acreditou desde o início e está lutando desde o início, e vamos lutar até ele estar funcionando, é o deputado Domingos Sávio. Então podem contar comigo, Deus me dando vida e saúde, eu estou fazendo o que eu acredito, é missão de vida, trabalhar por Divinópolis, trabalhar para a região, e eu também tenho a humildade ou a compreensão de reconhecer que não é eu sozinho. Felizmente hoje nós temos um senador da República que eu tenho certeza estará empenhado comigo nessas causas. Temos outros deputados, né, o próprio deputado Eduardo Azevedo, deputada Lohana. A gente procura saber valorizar e respeitar a todos. E eu tenho trabalhado muito em harmonia com o prefeito Gleidson. Cada um tem o seu jeito, tem suas virtudes e seus defeitos, mas eu tenho visto da parte dele uma grande virtude, né? Honestidade e disposição para trabalhar por Divinópolis dia e noite. Da mesma forma a vice-prefeita. Então, com esse espírito, a gente está procurando somar forças por Divinópolis, e é assim que eu tenho feito também em toda a região. Essa é a presença do deputado federal Domingos Sávio ao vivo aqui no programa, né, atualizando aqui informações importantes, né, e falando também sobre projetos, né, que atendem principalmente aí o anseio da comunidade. Muito obrigado, deputado, pela presença. Eu que agradeço de coração a todos vocês, deixo aqui meu abraço a todo o grupo, né, o grupo MPA, e, né, lembrando, sou Mairink, deixando um abraço aqui, e Dona Décia, né, a família toda, deixando um abraço para o Mairink, que tem muito tempo que eu não vejo, agradecendo a todos vocês. Eu acho que esse trabalho de isenção, de imparcialidade, de ouvir a todos que a Rádio Minas faz e todos os demais veículos do grupo, é um exemplo do bom jornalismo, sabe? É o que o Brasil, inclusive, está precisando muito. Nesses tempos difíceis de polarização, você ter espaços como este aqui, que todos podem se manifestar. E é isso que nós precisamos no Brasil. Você não adianta ficar todo mundo falando em liberdade e um perseguindo o outro, né? Um fechando as portas do outro. E, principalmente, quem trabalha com comunicação tem essa missão. Eu acho que vocês estão de parabéns, vocês estão de parabéns, porque fazem aqui jornalismo de alto nível e, além de jornalismo, de boa informação, traz bom entretenimento, né? Fala nisso, já está ali meu amigo Jorge Neto,
que me chama de prefeito até hoje, porque tivemos e temos uma boa relação desde aquela época. Grande abraço a todos, muito obrigado. Eu que agradeço, viu, deputado, a sua presença aqui, né, sempre trazendo aí informações, né, e dando transparência para todas as ações realizadas aí no Congresso, né, como deputado aqui por Divinópolis e por todo o estado de Minas Gerais.